5 hábitos que te esgotam emocionalmente. Você quer saber quais são? Existem várias coisas que fazemos e que toleramos e que suportamos que nos esgotam emocionalmente. Mas eu quero entrar em 5 aqui. Quem sabe você está fazendo isso e você pode começar a fazer alguma modificação de hoje em diante. A primeira coisa é ruminar pensamentos. Pessoas depressivas e pessoas ansiosas têm uma maior tendência a essa ruminação. O que é ruminação? É ruminar algo que aconteceu, ficar refazendo falas, refazendo cenas na sua cabeça, ou ficar ruminando um medo. O ansioso rumina um medo do futuro. Esse medo normalmente ele não condiz com a realidade. O medo é muito maior do que as probabilidades realísticas. Então é fora do padrão. O ansioso não percebe isso. Quem está de fora percebe. Então essa ruminação, ela te esgota emocionalmente e é muito complicado o movimento de parar. A terapia de toda semana te ajuda muito com isso, tá? Eu vou te ensinar uma técnica, quem segue o meu canal conhece, que é o cancelado. Veio a ruminação, cancela. Cancelado, cancelado, cancelado. Vou te ensinar outra coisa. Muitas vezes, aquilo que nos preocupamos hoje, daqui a uns anos, a gente não vai nem lembrar. Principalmente quem tem ansiedade fica muito encanado. Ai, eu falei algo que eu não devia ter falado, eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Esse tipo de sintoma é muito maior em quem tem esse tipo de transtorno. Porque, por exemplo, uma pessoa que é sociopata, ela tá pouco se lixando pro que ela falou, pro que o outro pensou, ou uma pessoa que não tem esse nível de ansiedade, esse nível de depressão, que tem uma autoestima bem ok, ela tá pouco se lixando pro que o outro vai falar dela, pro que o outro vai pensar. O ansioso, o deprimido e algumas pessoas mais sensíveis têm mais preocupação. Pense o seguinte: daqui 10 anos, quanto que isso vai influenciar na minha vida? Isso que eu tô me matando agora, que tá me fazendo sofrer agora, se o pior cenário acontecer, que daqui 10 anos, que isso vai ter impactado na minha vida? Normalmente nada. Tá? Normalmente a gente está preocupado que a gente foi com a roupa inadequada num lugar, que a gente falou uma palavra que não deveria ter falado, e daqui a um tempo você nem vai lembrar disso. Então, pensa nisso, né? Quanto que isso vai interferir na minha vida no longo prazo, e quando vem o pensamento, quando ele te invade, você fala cancelado, cancelado, cancelado. Faça terapia toda semana, porque isso vai ajudar você a manter uma autoestima um pouco mais alta. Com a sua autoestima um pouco mais alta, a ruminação também diminui, tá? Ela tem origem em várias coisas, principalmente com o sentimento de inadequação, ok? Reprimir emoções. Muitas pessoas vão engolindo por uma série de motivos, às vezes em ambiente de trabalho, que você não pode se colocar, muitas pessoas dentro do casamento não conseguem se comunicar, e aqui eu não estou falando que você precisa jogar cocô no ventilador e começar a gritar e explodir. O problema é que quem costuma engolir as coisas é como uma panela de pressão, aquilo vai... E o dia que cai a gotinha d'água, essa pessoa explode. Tem uma música do Chico Buarque que ele fala: deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa, se sofrer desilusão, pode ser a gota d'água. Então, uma coisinha que é a gota d'água, a pessoa explode. E quem tá de fora fala assim: nossa, como essa pessoa é desequilibrada, eu não fiz nada, e essa pessoa explodiu, mas na verdade foi a gota d'água. Como que você pode começar a lidar com isso? Comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? É você comunicar ao outro sem gritar, sem levantar a voz, no momento adequado. Eu sempre falo para as pessoas que
que eu atendo, eu falo, isso não fala no dia. Dorme, espera o dia seguinte, espera aquele momento da raiva para passar. Eu lembro quando eu era adolescente, eu fazia isso com meu pai, eu não era psicóloga ainda, eu fazia isso com meu pai. Eu pensava assim, eu vou dar uma sumida, quando eu tinha feito alguma coisa errada, eu vou dar uma sumida, porque aí quando ele me encontrar, já vai ter passado muitas horas, a raiva dele já vai estar menor, ele vai brigar menos comigo. Nós podemos fazer isso no nosso trabalho, sabe? Não ter a reatividade de responder um e-mail na hora, ou de responder um colega numa hora que falou alguma coisa que te deu algum gatilho, ok? E a comunicação não violenta é isso, você vai comunicar ao outro como você está se sentindo, como que o comportamento dele afetou você, quais são as expectativas que você tem com relação aos próximos eventos, como que vocês juntos poderiam chegar num consenso. Algumas situações não vai te permitir fazer isso, né? Por exemplo, se você tem um chefe tóxico, talvez não tenha esse acesso. Então eu vou te ensinar uma outra técnica, que é da diarioterapia. Eu também ensino do audioterapia, a mesma coisa, só que você grava. Mas escreve, tá? Se você não tá a fim de escrever, grava. Vem desabafando depois do trabalho, um áudio para você, falando tudo o que você sente, que é para você começar a ficar menos reativo e ficar menos até a tampa. Tá? Quero só voltar na ruminação, que eu esqueci de falar uma coisa sobre ruminação. Tem um conceito do Augusto Cury que ele denominou como janela killer. O que é isso? É um acontecimento que ele ocorreu, ele existiu e ele me gerou uma dor, e aí eu fico com aquela imagem associada a uma emoção na minha cabeça. E sempre que tem um gatilho, eu abro essa janela. Só que tem pessoas que elas ficam abrindo essa janela, elas ficam revisitando esse lugar. Então aconteceu, vou dar um exemplo, aconteceu um assalto. O assalto foi violento, foi uma coisa muito inusitada, e aí essa pessoa ela fica ruminando aquela cena. Isso é uma janela killer, ela fica indo lá e abrindo e revivendo aquela dor de novo. Então cancelado, você falar cancelado, 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 mudar o seu foco daquilo vai te ajudar muito, tá? Então falamos de ruminação, de reprimir a emoção. A mentalidade da vítima é a terceira. Quando a gente tem autopiedade de si mesmo, os problemas crescem, tá? A vítima, ela vem de um contexto familiar disfuncional, mas tudo dela é pior. Então você fala para a vítima assim: ah, eu operei minha apendicite. Ela vai falar: ah, eu também operei a minha, mas a minha era grau tal. Eu tive o pior câncer que teve olha, o médico disse pra mim. Nossa, eu nunca vi isso. Então a vítima, tudo dela é pior, né? Ela falou: nossa, o médico me disse que nunca viu um paciente com esse problema, é a primeira vez que ele pega o meu caso. Então ela se envaidece de ser guerreira. Na verdade ela não é guerreira, ela gosta de viver naquele drama, ela gosta de falar de drama, ela gosta de falar de trauma, ela gosta daquele cenário. Então tudo dela é pior, tudo acontece com ela, ela vai no banco e todo mundo fica 20 minutos na fila, mas ela ficou 2 horas, porque bem na hora dela, bem na hora que foi ela, acabou o dinheiro, a mulher teve que buscar dinheiro lá dentro do cofre, e aí demorou, e aí ela conheceu uma pessoa que teve o mesmo problema de vesícula que ela. Então essa é a vítima, tá? Todo mundo já esteve nesse lugar e eventualmente está. A gente acaba se alinhando sem querer. Às vezes a gente entra no elevador e a pessoa começou a reclamar do calor, quando a gente vê, a gente está reclamando junto. Isso é se alinhar. Ou a gente discorda, a gente se irrita, fica reativo, ou a gente se alinha. Se a gente vigia isso, a gente começa a diminuir de fazer isso. Então mesmo que
o seu grau de seu apêndice tenha sido o pior de todos, você não precisa falar. Isso não precisa se tornar um mérito para você, porque aí você sai do arquétipo do mártir. Eu falo que tem coisas que quanto mais a gente fala, cresce. Eu já fui essa pessoa que tudo meu era o mais complicado. Eu tinha orgulho de falar que a minha cirurgia foi a mais difícil. Isso me fazia eu me sentir com uma determinada importância. A importância do mártir, daquele que aguenta, daquele que sofre. Quando a gente olha que isso é um padrão que está afundando a gente começa a fazer mudança. Talvez isso esteja acontecendo com você. Então é a hora de você não dar atenção para isso não crescer. Como? Não falando. Não fala dessas coisas. Aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, não fica contando para todo mundo. Conta para uma ou outra pessoa mais próxima, conta para quem vai poder te ajudar a resolver, a tomar alguma decisão. Desabafe, tá? Preferencialmente desabafe na sua terapia semanal. Se você não me conhece, eu sou consteladora sistêmica, mas eu também estou com a agenda aberta para terapia semanal. E uma escuta neutra, uma escuta de alguém que estudou para desenrolar, para encaixar aquilo que a gente está falando, faz toda a diferença. É diferente de um desabafo. Mas, de todo modo, quando você se vir se colocando no lugar de vítima, evite falar. Evite sentir grandiosidade com relação à dificuldade que você está passando, tá? Se preocupar com o que você não pode controlar. Existem dois tipos de problemas. Aqueles que a gente pode resolver e aí a gente vai lá e resolve, e aqueles que a gente não pode resolver. Eu não posso controlar o que o outro vai fazer. Eu não posso controlar a lei da gravidade. Eu não posso controlar o clima. Então, eu não posso me aborrecer com isso. Se eu planejei uma viagem amanhã e choveu, não há nada que eu possa fazer. Ou eu vou viajar com chuva e ok, tô na chuva para me molhar, ou eu não vou. Eu gosto muito da oração da serenidade, que eu não sei se eu vou saber inteira agora, é bem pequenininha, mas eu sempre confundo, mas eu acho que é isso. Senhor, nos concede a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. É isso, dois tipos de problema na vida você tem. Os que você pode resolver e os que você não pode resolver. Aqueles que você não pode resolver, não há nada que você possa fazer, ok? Você ficar esperando, criando expectativa como o outro deve ser com você, o que o outro deve fazer com você, o que o outro deveria ter feito, é querer controlar algo que está fora do seu controle, ok? Quinto, dizer sim para tudo. Muitas vezes nós fomos condicionados, principalmente quem cresceu em família tóxica, a não se posicionar, porque isso acarretaria uma retaliação, a criança não aguenta. Então a criança acaba dizendo sim para tudo, até para se sentir amada e aprovada. E aí você leva esse modus operandi para a vida. E aí você é aquela pessoa que concorda com tudo. E gente, vamos combinar que é super chato estar com uma pessoa que discorda de tudo, né? Você vai viajar, por exemplo, com uma pessoa que não quer comer. Qualquer lugar que você fala, vamos comer, não, lá não quero. Qualquer lugar que você fala, vamos, lá não quero. Tem que ter essa flexibilidade, essa negociação. Mas quantas vezes você diz sim para algo que você não precisa dizer? Sabe, às vezes você se compromete a ir num lugar, num domingo que você está cansado, que se você não quer sair, e você vai. Tem outros, se você vai maratonar o meu canal, você vai ver que eu falo que a gente precisa ter vida social e que a gente precisa ter um limite de negar convite,
tá? Mesmo que seja domingo, um dia que tá cansado, você tem que mais ou menos ter um equilíbrio para não negar todo, que também não vai ser a pessoa que se enfiou numa concha e tá lá embaixo, protegido na sua redoma de vida do mundo. Mas dizer sim para várias coisas, fazer várias coisas que você não gostaria de estar fazendo, estar com pessoas que você não gostaria de estar. Na medida do possível, comece a falar não. Se pergunte quando você pensar que você falou não. Isso é muito de brasileiro, né? O brasileiro é muito melindrado. O europeu, ele fala não e tá tudo bem. Vamos lá? Não. E tá tudo bem, continua o assunto. A gente fala, não sei, vou ver, vamos ver. E na verdade a gente queria falar não. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou lá na sua casa. A gente fala, tá, vamos combinar. Eu penso assim, se a pessoa se sentiu confortável a ponto de invadir o meu espaço, de invadir um limite que eu não concedi, eu também vou me sentir confortável de delimitar o limite. Se a pessoa se sentiu confortável em me dizer algo que é desconfortável para eu ouvir, eu também vou me sentir confortável de delimitar um limite, de dizer que não. Sabe aquela pessoa que você tá comendo um sonho de valsa desse tamanho, se oferece, a pessoa pede uma mordida, se oferece por educação, a pessoa por educação dá não. Isso são convenções, né? Yakult, é um gole já o Yakult. Você vai oferecer, a pessoa vai aceitar? Não é uma convenção não aceitar? A pessoa que aceita não está ultrapassando um limite? Então, não tem problema nenhum você não oferecer e não correr o risco. Não tem problema nenhum você falar não e correr o risco de ser mal visto. A pessoa pede, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas nos anos 90 acontecia muito, eu acho que hoje não. A pessoa pede seu batom. Uma coisa super pessoal. Se uma pessoa tem herpes, você pega a herpes da pessoa. Do mesmo jeito que ela teve a cara de pau de invadir um espaço e pedir uma coisa impedível, você também tem o direito de falar não. Sempre que você se sentir desconfortável em falar não, pense o quão desconfortável aquela pessoa que invadiu seu espaço te deixou. O que você prefere? Deixá-la confortável para não desagradá-la e se desagradar? Obviamente que muitas vezes será necessário a gente dizer sim em várias situações. Situações de trabalho, né? Situações de networking, às vezes inclusive situações familiares, mas na medida do possível, imponha seus limites. A única borda que nos separa do mundo é a nossa pele, nossas bordas. Precisamos delimitar, tanto fisicamente, aonde é a aproximação física, quanto psíquica. Quanto que as pessoas estão invadindo. Sabe aquelas pessoas que fazem perguntas absurdamente indiscretas para você? Quanto que você ganha? Se você namora? Perguntas pessoais que você não deu abertura para responder? Você não precisa responder nada. Você pode mudar a conversa. Você não precisa se sentir na obrigação de responder uma pergunta invasiva dessa, tá? Então, esses tipos de situações que ferem sua borda, eles vão te deixando emocionalmente esgotados, tá? Esses exemplos que eu dei aqui são hábitos. Eu não estou falando aqui de burnout, eu posso gravar um vídeo falando sobre isso, né, que é um outro tipo de esgotamento, e esse é um esgotamento que chega a ser patológico, mas se você começa a deixar que as pessoas vão invadindo suas bordas, um dia aqui, um dia com uma coisa, outro dia com outra coisa, você vai permitindo ter hábitos de ruminação, de culpa, de sensação de inadequação, de sensação de invalidação, e vai deixando que isso domine você. Você vai estar sempre no estado muito de alerta, muito de vigília, muito no estado de luta e fuga.
E isso fatalmente vai trazer um esgotamento emocional para você. Se cuida. Se você gostou do meu conteúdo, eu peço que você comece a me seguir aqui no meu canal. Me segue lá no Instagram também, Caterine Rieira Terapias. E por favor, deixa seu like nesse vídeo. Se você quiser informação sobre constelações, terapia de regressão de vidas passadas e psicoterapia, eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp. Um beijo da Catê e namastê.